Olá para você que está acompanhando o Consórcio PCJ aqui nas mídias sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui num dia de sol muito bonito que está servindo para nos energizar e nos preparar para uma das épocas mais charmosas do ano, que é o início da primavera. Eu estou na sede do Consórcio PCJ em Americana, aqui no interior do estado de São Paulo, e ao lado está a Casa Mais Sustentável, recém-inaugurada pelo Consórcio PCJ e parceiros. Junto comigo está toda a equipe do Consórcio PCJ, que vai ter já um papel bem especial aqui na nossa programação do dia de hoje. E vocês certamente estão se questionando, mas o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós viemos aqui por dois motivos muito importantes. Um deles é comemorar o Dia da Árvore. E qual que é a melhor maneira de comemorar esse dia? Plantando árvores. Portanto, nós vamos hoje plantar árvores da espécie IP ao redor da Casa Mais Sustentável, com o objetivo de neutralizar o carbono que foi gerado com as obras de modernização da construção. Quer saber mais sobre isso e sobre a importância das árvores? Vem conferir com a gente! Bom, pessoal, e aqui do meu lado está o gestor ambiental Jerry Williams de Moraes, que é um dos contratados do Consórcio PCJ para fazer esses serviços de apoio no Programa de Proteção aos Mananciais. E hoje ele vai dar dicas aqui para vocês de como é o plantio correto a se fazer de mudas de árvores, seja para um reflorestamento como esse que nós estamos fazendo aqui na Casa Mais Sustentável, ou até mesmo aí no quintal ou na frente da sua casa. Então, olá Jerry, seja bem-vindo, muito obrigado. Conta aí para o pessoal que dicas são essas que você pode dar para a gente. Bom, olá Murilo, muito obrigado pelo convite, enfim, estou muito grato de estar aqui na sede em Americana do Consórcio PCJ. Vamos dar algumas dicas hoje aqui da maneira correta de fazer um plantio, seja de muda de árvore nativa, no caso hoje aqui um IP amarelo, né? Ou seja de muda frutífera também, para você fazer a dispersão de pássaros aí, né? Na sua casa, sua chácara, enfim, em frente à sua casa. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai precisar do quê? Essa cova já foi aberta com nossos colaboradores. A cova é sempre importante ter um pouquinho mais larga do que o saquinho. Por quê? Para que não fique tão próxima quando você tirar o saquinho. Outro detalhe importante, não é tão raro, Murilo, o que acontece é que as pessoas plantam com o saquinho. É fácil você chegar e plantar com o saquinho diretamente na cova, mas não é o correto. O correto seria tirar o saquinho, como a gente vai fazer aqui, e depois misturar uma terra vegetal, aproximadamente de 5 a 10 quilos que a gente tem aqui, misturar essa terra vegetal com um pouquinho de adubo enraizador ou um NPK, pode ser o 4,14,8, né, para você favorecer esse solo a estar rico em matéria orgânica ou rico em nutrientes. Para quê? Para que esse berço, essa muda, ela consiga fazer o pleno desenvolvimento até ela ficar num porte um pouquinho maior que esse tutor aqui, ó. Ela ficar 1,5 m, quase 2 metros, porque daí a raiz dela já está formada e forte, ela vai ter a força suficiente para poder crescer e se desenvolver plena, como que tem que ser uma muda nesse sentido. Vamos lá. O tutor, vamos mostrar o tutor também, porque a importância do tutor, né, Murilo? A importância seria o seguinte, o tutor, ele vai, como que a planta é muito pequena e sensível, o vento vai danificar, inclusive vai afetar o enraizamento dela, porque vai ventar muito, o tutor ele vai guiar ela e vai direcionar a planta para que a planta não venha quebrar. Então assim o desenvolvimento dela vai ser satisfatório. Tá bom? Podemos plantar, Murilo? Vamos lá. Vamos lá. Chega perto aqui, Murilo, para plantar também. Tem que participar, não adianta só ver, não. Então vamos lá. Ó, tirar o saquinho, isso é importante, né, Murilo? Tirar o saquinho. Ó. Colocou um pouquinho dessa terra boa, vegetal no fundo, já tem um pouco lá. Tá com água lá no fundo também. Sim, tem água também. Vamos lá então. Colocou ela lá, né? Tá vendo que sobrou um espaço, isso que é importante, sobrar um espaço para a raiz, né, ficar um pouco nessa terra vegetal aqui. Pode fazer assim com a mão para tirar o espaçamento de ar aqui que acontece, né? Não fica bolha de ar nenhum lá. E lembrando que essa terra ela já foi jogada um pouquinho de adubo e agora a gente vai jogar um pouquinho por cima, porque quando vai jogar água, ela vai infiltrar e penetrar na terra também. E é sempre assim, movimento circular. Simples, sempre movimento circular, não tão no pé dela, né? Mas ó, e o importante também é envolver aqui, remexer um pouco a terra, né?
para que seja essa incorporação seja realizada aqui na hora do plantio. E agora como é que você coloca o tutor? Nota que aqui também assim, depois a gente vai caprichar um pouquinho melhor, mas já fica em forma de coroa. Por que falo coroamento das árvores? Para quando vier a chuva, a água se manter aqui nesse local e infiltrar nas raízes da planta, né? Na raiz da muda. Isso é super importante. Cuidado também com as ervas daninhas, né? Que tá Sim, aqui, sim. ó, tem que arrancar para não prejudicar a mudinha. Após a colocação no tutor, outro detalhe importante é na hora de amarrar a muda de árvore no tutor, para que não seja feito de forma a estrangular a árvore, né? Para que você não machuque o caule dessa muda e não deixe que essa planta venha a sofrer com um amarrio muito próximo ao tutor. O ideal é que você deixe um espaço para que o próprio vento não quebre, mas você conduza essa muda a crescer na forma correta, né? Então você deixa um espaço de folga para que ocorra essa movimentação e não ela estrangulada desse jeito, como eu já vi em muitos plantios, né? Então tem que deixar esse vãozinho aí para ela poder crescer livre, leve e solto. Exato, tem que deixar um espacinho. Vamos lá. E ela ficando assim, mesmo que vente, ela não vai Não quebrar, vai. né? Não tem perigo. Esse movimento que ela pode fazer, um movimento pequeno, ela vai estar livre, igual você falou. Então só que ela vai estar livre até um certo limite. Você coloca um limite nela para que ela possa crescer de forma correta, né? E não venha sofrer com o vento para quebrar também. Bom, essas foram algumas dicas para apenas uma muda, né? Uma árvore nativa, ou seja, a espécie que você achar interessante melhor. Mas a gente estava comentando também, né, Murilo, que assim, em grandes propriedades, em grandes áreas, né, em plantio comercial, sabe-se que o cálculo para 1 hectare, que é 10 mil metros, um espaçamento entre linhas de 3 por 2, 3 entre linhas e 2 metros de planta, uma para outra, você tem a somatória de 1.667 mudas por hectare. Então essas 1.600 mudas por hectare, é difícil plantar. Você utilizar da cavadeira ou da própria broca, né? Essa broca acoplada a um trator. Então você pode fazer esse plantio. Imagina você plantar, Murilo, 10, 15, 20 hectares, né, de mudas nativas. Então são muitas. Você pode fazer a risca com o próprio subsolador do trator, né? Ou com a broca mecânica também. Se atentando, a broca mecânica ela facilita muito. Porém, ela deixa, em alguns tipos de solo, ela deixa a parede do solo uma lâmina. Então você planta, é quase que se estivesse plantando num vaso. É interessante você levar uma enxadinha para cavocar essa lateral da cova, para que você não, ao colocar a muda, a raiz dela penetre realmente e não encontre uma parede sólida, né? Ou então você fazer plantio em linhas. Esse plantio em linhas, em grandes áreas, você pode utilizar o trator, um implemento chamado subsolador, a 40 centímetros, e você consegue fazer grandes plantios, né? Como o consórcio já fez, seus consorciários também, em grandes áreas, de forma a estar otimizando o tempo, né, de serviço. Mas quem tem em casa tem que ter aquela cavadeira. A cavadeira, sim. Nesse caso, a cavadeira ajuda muito. Então vamos molhar a plantinha? Vamos lá. O Dia da Árvore é uma data muito simbólica. Ele é comemorado hoje, dia 21 de setembro, justamente porque ele antecede ao início da primavera no Hemisfério Sul. É uma ocasião para nós lembrarmos da importância delas para o nosso bem-estar. Existem vários benefícios, como por exemplo, o aumento da umidade do ar, elas propiciam também o combate à erosão do solo, também diminui a sensação térmica e o mais importante de todos, as árvores, elas auxiliam na recarga do lençol freático.
por menos que elas são conhecidas, o nome do nosso evento aqui, elas são chamadas de as guardiãs das nossas águas. Aqui ao meu lado está uma pessoa que já plantou várias árvores, inclusive contribuindo com o reflorestamento aqui nas bacias do PCJ, em reflorestamento ciliar, que é o secretário executivo do consórcio PCJ, Francisco Laos. Francisco, conta pra gente um pouco sobre a importância das matas ciliares no processo de disponibilidade hídrica. Quando você planta uma árvore próximo às margens de um rio, as suas raízes facilitam a penetração das águas de chuva no solo, reforçam, revitalizam as nascentes. Essas árvores, quando crescem, deixam cair suas folhas, que formam uma manta. Essa manta retém a água também e melhora ainda mais as nascentes. E mais, os pássaros chegam, porque tem frutas nessas plantas. As flores também. E o mais importante, cada água que você reter aqui, na sua região hidrográfica, no nosso querido PCJ, ela deixa de ir para o Rio Tietê, e do Rio Tietê para o Mar del Plata. Precisamos reter cada gota de água e as plantas, além disso tudo, de manter um clima agradável, com qualidade de vida, fazem essa missão. Garantem a sustentabilidade hídrica futura. Façamos juntos a nossa parte. Inclusive, pessoal, esse plantio que nós estamos fazendo aqui na Casa Mais Sustentável marca os 30 anos do primeiro plantio de reflorestamento ciliar do consórcio PCJ, do Programa de Proteção aos Mananciais. Então, Francisco, conta aqui para o pessoal ali de casa como foi esse primeiro plantio e os avanços que este programa teve em 3 décadas de atuação. O consórcio PCJ nasceu com base no planejamento. Tinha 4 grandes macros programas. E um deles tínhamos a proteção das nascentes. Não tínhamos tecnologia, não tínhamos como fazer. Fomos procurar parceria com a Itaipu Multinacional e com uma ONG de Londrina, que nos passou sementes, mudas, técnicas, e iniciamos, em outubro de 1991, o plantio na Fazenda Milian, em Capivari, das primeiras 200 mudas. Tenho a honra de ter plantado uma delas. E essas mudas foram se multiplicando e hoje o consórcio já plantou quase 6 milhões de mudas. A família PCJ somando 10 milhões de mudas. E estamos seguindo o planejamento e com certeza, com a sua ajuda, juntos chegaremos lá. É bom lembrar que o consórcio PCJ já plantou 4,5 milhões de mudas de árvores em áreas de matas ciliares nessas 3 décadas de atuação do Programa de Proteção aos Mananciais. E isso não foi feito sozinho não, gente. A entidade conta com o apoio de 14 viveiros municipais, além, é claro, do apoio de você, nosso associado, município e empresa. E para celebrar essa ocasião, nós solicitamos aos nossos parceiros que plantassem uma muda de ipê, símbolo do Dia da Árvore, nas suas cidades e plantas industriais. Vamos conferir como foram esses plantios? Vocês devem se lembrar, a Casa Mais Sustentável foi inaugurada no último mês de julho. Ela será uma importante ferramenta de educação ambiental sobre o uso racional de água e de energia elétrica nas bacias PCJ. As visitas presenciais estão sendo retomadas com todos os cuidados e protocolos de segurança em relação ao coronavírus.
E aqui ao meu lado está a gerente técnica do consórcio PCJ, Andréa Borges, que vai nos dar mais detalhes sobre essas visitas e sobre a casa. Olá, Andréa, tudo bem? Como que vai funcionar esse retorno das visitas presenciais à Casa Mais Sustentável? Olá, Murilo, olá pessoal. Estamos aqui todos ansiosos para essa retomada das visitas presenciais, até porque a gente inaugurou a casa e a gente só tem tour virtual por enquanto, né? Mas como o Murilo disse, com todos os protocolos de segurança, nós estamos retomando as visitas presenciais, inicialmente com grupos de professores, diretores, pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, Educação, empresas, serviços de água, buscando esse público que irá, multiplicar e engajar as suas escolas, associações dos seus municípios para virem até a Casa Mais Sustentável. Então poder fazer aquela propaganda, né, Murilo, com mais embasamento, mostrando então e falando que gostaram, né, da casa, para depois poder multiplicar. Então nesse período, até dezembro, nós estamos recebendo essas visitas. Se vocês têm interesse, se vocês fazem parte desse grupo de engajamento, podem entrar em contato com a gente pelo e-mail casamaissustentável@agua.org.br. A partir desse e-mail a gente faz então formaliza, essa visita, lembrando que apenas grupos de pessoas vacinadas é que estão sendo recebidas aqui nesse momento, Murilo. Mas em dezembro a gente começa a receber também grupos de jovens, o pessoal do ensino médio, técnico e universitários, para a gente dar largada aqui nessas visitas. E de onde surgiu essa ideia de fazer esse plantio para neutralizar o carbono que foi gerado aqui com a reforma da Casa Mais Sustentável? Por que teve esse ímpeto de fazer a neutralização? Aqui desde a construção da casa foi sempre pensado nessa importância de não gerar resíduos, e de certa forma minimizar os nossos impactos no meio ambiente. Então desde o tipo de tijolo que a gente escolheu, para a construção da casa, esse tipo de tijolo é encaixado, então com isso você reduz aquelas quebras, aquele monte de entulho que com as construções acaba acontecendo. E já em 2011 a gente fez um plantio aqui ao redor da casa, neutralizando as reformas da amostra Ecodecor. Então, nada mais justo do que fazer também agora para a reforma, na nova, não mais casa modelo, a Casa Mais Sustentável, que hoje está assim, lindíssima, e a gente tem diversos equipamentos, que são super modernos e interativos, lúdicos. Então a gente utiliza a energia da luz solar, então nossa casa é todinha, o que a gente gera de energia a gente consome aqui. A questão da água também, a gente reaproveita a água da chuva para utilização nos vasos sanitários e na rega, do nosso espaço. E todo o resíduo também é separado e encaminhado, é feita a coleta seletiva, a gente tem a compostagem. Então aqui a gente tenta ficar neutralizar tudo, inclusive as emissões de carbono. Bom, então vocês já sabem, mais informações, tem o site da Casa Mais Sustentável, que é o www.agua.org.br/Casa Mais Sustentável, como está aparecendo aqui no GC aqui embaixo para vocês, tá bom? Obrigado, André, pela sua participação, e lembrando a todos também que a Casa Mais Sustentável, reafirmando aqui o compromisso de voltar com as visitas presenciais para grupos escolares a partir de dezembro. Então já estão abertas as inscrições das escolas de nível médio, técnico e universitário que queiram fazer aqui a visita presencial à Casa Mais Sustentável. Então não perca tempo, venha conferir todas as novidades que está tendo aqui, que tem aqui na Casa Mais Sustentável.
Consórcio PCJ celebra o Dia da Árvore a cada plantio, a cada muda doada e a cada projeto de recuperação nas bacias PCJ. E a gente não faz isso sozinho não, por isso o seu apoio é tão importante, ele é o combustível para o nosso sucesso. Por isso, celebre o Dia da Árvore. Se você não puder plantar uma, ao menos proteja as que estão próximas à sua casa. E lembre-se sempre, as árvores são as guardiãs da água que chega até a nossa residência. Um forte abraço a todos e nos vemos na próxima.